Mabel? Então tem uma pergunta aqui do Murilo, de Caldas Novas. Ele diz assim, ó, falar para não pensenizar mal de ninguém, muitos podem dizer, mas tirar a patopensenidade da cotidianidade é difícil. Como lidar com os gaps conscienciais sem patopensenizar? É quase que bem-vindo à era da Helbex essa pergunta, né? Então, ó, como lidar com os gaps conscienciais sem patopensenizar? Aí é uma pergunta aberta, quer falar, Daiane? A Rosa e a Daiane. Eu estava pensando em alguma coisa nessa linha, né? Como você fazer na prática isso, né? Pensar no mal do outro e não necessariamente pensar mal sobre o outro. Então, a gente conhece isso teoricamente, mas trazer isso para o universo prático realmente é algo complexo, eu concordo com ele. Agora, eu acho que tem um elemento que nos ajuda nisso, na hora que a gente se depara com uma situação de problema, ou numa situação que envolve isso, é a gente conseguir manter o foco no real problema e o foco na solução. Então, eu acho que, em termos práticos, se a pessoa faz esse movimento, ela consegue pensar mais sobre o mal em si e não pensar mal do outro, né? Então, ela diminui, ela não vai para o ataque, né? Não vou atacar a pessoa. A gente está acontecendo isso porque o fulano é assim, 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 aquilo outro. Então, isso ainda está pensando mal do outro. Mas quando a pessoa faz o movimento, não, vamos ver aqui, qual é o problema mesmo, vamos entender esse todo, vamos olhar para a solução, vamos resolver essa questão, ela se desvincula disso, e eu acho que essa é uma forma prática da gente aprender o lado positivo, né? O que eu conseguiria responder agora. Não, partindo do princípio que quanto mais a gente pensar positivamente, maior contato a gente vai ter com amparadores de nível cada vez melhor, e a gente vai poder acessar, né, holopensendes desses amparadores, de comunex melhores. Isso é o grande incentivo, né? Não, eu quero mais, eu quero, né, tá um pouco melhor. Então, à medida que a gente vai pensenizando melhor, a gente vai entrando mais no radar desses amparadores, né? Tem mais... o Everaldo quer falar e depois a Mabel vê o chat, né? Não, nessa linha da pergunta do pessoal lá acho que é Murilo, né, de Caldas Novas, né, que eu vejo de uma forma prática, assim, né, que um dos grandes problemas é a gente manter a ortopensenidade, como ele falou, é não deixar a patopensenidade entrar, né? E agora, se a gente for analisar do ponto de vista da etiologia da patopensenidade, a gente vai ver que um dos nossos maiores travões, sem sombra de dúvida, é o processo emocional. Então, como é que você vai processar de uma forma rápida esses embates emocionais que às vezes você tem no seu cotidiano? Então, quando a gente vai falar de, não vou pensar na pessoa, não vou pensar na doença sem pensar mal do doente, beleza. Mas quando o cara pisa no teu pé, tua reação instintiva é reativa, né? É uma reação reativa. Então tem uma ferramenta que eu vejo que é muito interessante, que é justamente a pessoa conseguir processar mais rápido o seu processo emocional. E aí que a gente vê por que ainda nós estamos com o nosso psicossoma. Por que nós, como consciência, ainda precisamos desse corpo emocional? Porque a gente não lida bem ainda com o processo emocional. Então, aí que entra as técnicas da pessoa aprofundar no processo da autorreflexão, do negócio de morder a língua quando você vai reagir. Então, esses são mecanismos, são técnicas do cotidiano que vão acelerar esse processo da pessoa processar melhor as suas emoções. E para processar melhor as emoções, não é abafar as emoções. Quem abafa a emoção, ele só camufla, só colocou a sujeira debaixo do tapete. A consciência terapia é especialista nisso, nos atendimentos que você vai ter lá, consciência terápica, é justamente tirar a sujeira debaixo do tapete. Então, o processo não é você não sentir as emoções, é saber senti-las, mas processá-las com rapidez. Que é isso que eu vejo que as consciências, às vezes, mais avançadas, elas conseguem fazer. Elas têm uma reação, mas elas rapidamente conseguem, através do mental soma, do discernimento, controlar e transformar isso, que ia ser uma reação instintiva, e aí sim, num processo mais equilibrado, e aí dar resposta àquilo que acontece ao seu redor, né? Se a gente tiver velocidade para poder pensar em morder a língua, já é ótimo, né? Isso. Deu tempo, né, de não... Mas aí que entra a questão da determinação da pessoa, né? De conseguir segurar isso quando a coisa, o calo aperta, quando a pessoa realmente pisa no teu pé,
e as situações do cotidiano. Né? Até você não precisar mais disso, né? Até mais ser natural, não ter a emoção não vir antes, até para ponta. Não, aquela técnica mesmo de contar até 10. Antes de fazer, conta até 10. 1, 2. São técnicas aparentemente simples e até certo ponto pode dizer até ingênuas, mas elas têm uma efetividade. Por quê? Permite que o teu neocórtex funcione um pouquinho melhor, tá? Dá tempo dele poder processar para você não partir para uma reação instintual reativa que muitas vezes é do subcérebro reptiliano. Perfeito. A Isabel quer falar, depois lá em cima e depois assim. É sobre isso diretamente? É sobre isso, ainda é sobre isso. Pode. Posso? É mais essa questão da autopesquisa mesmo, né? Porque se influenciou, irritou ou gerou algum mal-estar relacionado a outra pessoa, é uma excelente oportunidade de pesquisa, de autopesquisa. Porque ele vai se espelhar ali com aquele mal-estar que teve. Então, ele vai identificar o padrão energético, vai entender que aquelas energias estão ali de alguma forma intoxicando, né? Ele e a outra pessoa. Então, pode até ali, né, ter as tipo de situação a gente cai, né? Exatamente. Então, e qual tipo de pensamento relacionado àquela situação mapeada eu posso reorganizar, reestruturar? Então, são assim, a gente pode tirar muito proveito, inclusive, dessas situações para não entrar nessa onda, né, energética. Aí vem a questão da desassimilação, né, e aí os nossos padrões vão ficando melhores mapeados. E aí a gente entende que numa projeção aquele padrão é meu ou é do ambiente. Como é que o meu padrão no dia a dia é relacionado a exatamente essas situações? Aí a gente, né, vai ficando mais claro para a gente. Isso. Então, é nessa linha que eu também tenho algumas observações. Um grande diferencial da conscienciologia, para mim, é justamente a autopesquisa conscienciológica. No momento que eu observo as reações que... Se você quiser falar embaixo do plástico... Não, vai para não. Do plástico, Tá. Só do plástico. Tá bom. Então, deu uma ruída, né? Obrigada. Então, observa o seguinte... Outra vida, hein? O grande diferencial para mim da conscienciologia é a autopesquisa, é desenvolver a postura de autopesquisador. Porque no momento que uma pessoa ela me afeta, ela mexe, ela starta algum sentimento de animosidade, de alguma forma eu também starto isso em outras pessoas. Se, ao invés de eu ficar pensando mal do outro, eu começar a observar por que eu estou gerando, e aí eu uso o mental soma para fazer as perguntas. Por que eu gerei essa reação no outro? Porque às vezes foge completamente daquilo que está equilibrado, digamos. Por que eu estou reagindo assim com essa pessoa? Quais são as sinaléticas que eu estou tendo? Isso vai dando pistas para nossas reciclagens, para autoconhecimento, para a leitura do Pensene, e vai ajudando a gente a melhorar. Então, eu entendo muito isso. Agora, o referencial de auto-ortopensenofilia, ele, na hora que nós assumimos epicentrismos, lideranças, em qualquer atividade, projeto, IC, docência, até epicentrismo mesmo, epiconda, de fenômenos parapsíquicos, a gente começa a ter esses extrapolacionismos mais constantes, de referenciais de interlocução, de interação com equipex, com gente mais evoluída que a gente. Então, por isso que é importante a gente sair desse ego, de só advogar em causa própria, para pensar no outro. Aí nós temos referenciais de ortopensenidade, para a gente futuramente desenvolver nossos ortopensenidade. Então, a filia é a coragem, é o abertismo. Eu achei muito legal esse tema. Obrigada. Bom, para mim eu vejo também que tratando a ortopensenidade na questão dos acoplamentos e tal, acho que tem muitas variáveis envolvidas, né? Porque na hora que você está interagindo com alguém, você tem a multidimensionalidade, você tem os trafares da pessoa, você tem todo o sentimento dela, aí você tem os seus, você tem
né, toda aquela interação, e aí quando você é ectoplasta, isso expande mais, né? É mais no núcleo das coisas. Então eu vejo que você tem que ter um controle, porque expõe os seus trafares, seus valores, seus preconceitos. Então tudo isso eu vejo que na hora que você está interagindo, e até a multidimensionalidade, você tem que ver o quanto de reciclagem você já fez, o quanto de base você já tem para poder interagir, né? Então eu vejo que a ortopensenidade na prática é um monte de pratinho sendo equilibrado. Pelo menos é a minha visão assim do dia a dia. Bacana. Júlio? Ainda em cima da pergunta que foi feita ali, uma técnica, né, que pode ser utilizada, aliás, foi inclusive, né, o principal propósito do professor Valdo criar essa atividade aqui do círculo, é a questão da escrita. A escrita, seja do verbete, do artigo, mas aqui especificamente do livro, da GESCOM. Porque a partir do momento que a pessoa se engaja, né, a escrever algo para fazer assistência, vai falar sobre a consciência, a evolução, assistência cosmoética, PROEX, amparador, todos esses temas que são as bases do paradigma consciencial, da conscienciologia, inevitavelmente isso aí eleva o padrão de pensanidade da pessoa. Claro, se ela está racionalmente, está levando o projeto dela de uma maneira racional. E daí cria uma retroalimentação, porque daí ela vai escrever aquilo, ela vai receber insight do amparador, ela vai sentir gratificação pelo que ela está fazendo. E pelo menos para mim, para muitos aqui, essa é uma das técnicas mais eficazes para a manutenção, desenvolvimento da ortopensenidade, né? Que no caso representaria bem a ortopensenofilia. Então a gente poderia dizer assim, se você quer ampliar a sua ortopensenidade, a sua ortopensenofilia, escreva, né? Produza suas GESCOMs, que a pessoa não vai se arrepender. Sobre a pergunta que foi feita, né, do pessoal de Caldas Novas, sobre como parar de patopensenizar. Eu acho assim, acho muito difícil parar de patopensenizar sem reciclagens intraconscienciais, assim, né? Porque uma coisa assim, o indivíduo ele é um patopensenizador compulsivo. Aquilo é um traço da consciência, aquilo é um problema primário, a pessoa patopenseniza em qualquer situação, em qualquer lugar, em qualquer momento, todo tempo. Isso é uma coisa. Mas acho que isso não é a maioria das pessoas. A maioria das pessoas assume o modo patopensenizador quando a situação toca alguma coisa de uma imaturidade dela. Toca em alguma coisa que ela ainda não percorreu assim muito as suas trajetórias recinológicas, assim, né? Então eu acho que, por exemplo, quando a gente tem uma questão que a gente já percorreu, já teve um percurso recinológico maior, é mais provável que a gente adquira uma postura de fazer um diagnóstico, pensar na saída daquele dilema, pensar em soluções, do que propriamente a gente ser afetado assim, né, incondicionalmente. Essa é a minha impressão. Perfeito. E aí, consciência intrafísica? Gostou do recorte que foi fragmentado com muito carinho? Para você, meu público-alvo intermissivista, não se esqueça, seja uma pessoa cética, otimista e cosmoética.